diferença para as nossas vidas. Queridos, eu queria que você pensasse junto comigo nessa noite. Quem aqui gosta de receber convites? Amém, alguns. Mas eu queria que você pensasse assim: o que torna para você um convite especial? O que faz com que um convite para você tenha relevância? O que faz para você que um convite tenha uma alta consideração da sua parte? Melhor, o que faz para você que um convite se torne irrecusável? Sabe aquele convite que você fala, eu não tenho como dizer não? O que faz que esse convite seja assim para você? Quem o fez? Para que o fez? Para onde o fez? Pensa nisso. O que torna para você um convite irrecusável? O que torna para você um convite, assim que se diz, esse convite é muito relevante, é muito especial. Por causa desse convite, eu mudo a minha agenda. Por causa desse convite, eu me desdobro em dois. Por causa desse convite, eu faço um esforço. Mas eu não posso dizer não a esse convite. Eu queria que você pensasse isso no decorrer dessa mensagem. E eu quero fazer uma leitura que está lá no livro, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Não é livro, é Evangelho, né? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14. Nós vamos ouvir uma palavra enquanto nós somos ministrados através da palavra. Reflita nisso. O que faz com que um convite seja irrecusável para você? Lucas, capítulo de número 14, e nós vamos ler a partir do verso de número 15. Lucas 14 e verso de número 15 em diante. Vamos lá. Está escrito assim: Ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou: Feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Jesus, contudo, declarou: Certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próximo à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar os que haviam sido convidados: Vinde, eis que tudo está preparado para vós. Contudo, um por um, começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: Acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queiras desculpar-me. Outro convidado explicou-se: Acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. E outro ainda argumentou: Acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: Saí agora mesmo para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde lhe relatou o servo: Tudo que o Senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor a seu servo: Ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. Portanto, vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado por essa palavra. Queridos, para nós entendermos um pouco mais a profundidade e a dimensão dessa parábola que o próprio Senhor Jesus conta, que Ele compartilha aqui, é necessário que nós meditemos acerca de onde Jesus estava, com quem Jesus estava, para quem Jesus falava nesse momento. Então isso é necessário, a partir disso, que nós voltássemos ali ao início
do capítulo de número 14. E como nós não vamos ter tempo de ler todo o capítulo, eu quero aqui, de maneira simples, explicar o que estava acontecendo. No verso de número 1 do capítulo 14, fala que em certo sábado, Jesus chega à casa de um fariseu para comer. Só lembrando, né, um pouco antes desse dia, uma semana talvez, num outro sábado, foi o sábado em que Jesus libertou uma mulher que estava na sinagoga, uma mulher que andava encurvada. E o Senhor Jesus então libertou aquela mulher no dia de sábado. A partir disso, ele recebe o convite para estar na casa desse fariseu, desse homem, né? Ele recebe o convite para estar ali. E é bem provável que era um fariseu importante, bem provável que era um membro do Sinédrio, né? Que o chama para estar ali. Ali Jesus está como um convidado para participar de uma ceia, mas a intenção deles não é tão clara e simples assim. Eles chamam Jesus a partir do que Jesus fez no templo, a partir da cura daquela mulher no dia de sábado. E agora eles chamam Jesus para estar ali no sábado participando de uma refeição. E é nesse momento, quando Jesus está na casa desse fariseu importante, membro do Sinédrio, que de repente surge na frente de Jesus um homem hidrópico, um homem que estava acometido de hidropisia, que é uma retenção de líquido no corpo. Então a pessoa fica inchada porque ela retém líquidos. Então imagina comigo, Jesus é convidado para participar de uma ceia na casa de um fariseu, de um membro do Sinédrio, e de repente eles estão ali para participar da ceia, e Jesus olha, e na frente dele tem um homem hidrópico. Talvez alguns não entenderam ainda, mas esses homens estavam colocando Jesus à prova. Eles colocam diante de Jesus um homem que precisava ser curado, mas é dia de sábado. Era como se eles dissessem: olha, e agora, o que é que o Senhor vai fazer? Era uma armadilha. Só que o nosso Jesus, eu poderia dizer que tem toda a sabedoria, mas Ele é a sabedoria. E Jesus, quando vê aquele homem, sabe o que Ele faz? Ele olha para aqueles que tentam pegá-lo, e Ele diz assim: é lícito curar esse homem no sábado? Sabe o que Jesus está fazendo? Eu devolvo para vocês a armadilha. É lícito esse homem ser curado em dia de sábado? E a minha Bíblia diz que aqueles homens nada responderam, porque não tinham o que responder, não sabiam o que responder. E é óbvio que Jesus vai fazer o que Ele tem que fazer, Ele vai fazer aquilo que é certo. Jesus imediatamente cura aquele homem. E o texto diz que depois de curá-lo, Ele então o despede. Aí Ele vai falar acerca das atividades que eles têm no sábado, que eles consideram normal, e ele vai comparar com aquele homem ali ser curado. Depois disso, Jesus então, depois de curar esse homem, Jesus começa a tomar ciência do comportamento deles. Então entenda, primeiro eles trazem Jesus para provar, para ficarem atentos ao comportamento dele. Jesus, após curar aquele homem, vira o jogo e começa: agora é eu que estou de olho em vocês. E aí ele começa a observar que aquele momento de ceia, onde as pessoas se chegavam para ceiar, haviam aqueles que eu acho que era mais ou menos quando ia ser servido, que vinham correndo para o primeiro lugar, que queriam estar nos primeiros lugares, próximo ao anfitrião, talvez para se servir melhor, para participar melhor da refeição. E aí Jesus começa então a ensiná-los acerca da humildade. Jesus vai falar: olha, quando chegar, não pegue o primeiro lugar, porque talvez tenha um convidado para esse lugar. E talvez alguém vai chegar, o dono da casa vai chegar e dizer: meu querido, me desculpa, mas você vai ter que ceder esse lugar. Então Jesus começa a ensiná-los acerca da humildade. Depois disso, a partir do verso 12, então Jesus começa a falar acerca da verdadeira hospitalidade. Jesus começa a falar acerca do verdadeiro servir, que é aquele servir sem pretensão, é aquele servir sem esperar nada em troca, é aquele servir que você faz por gente que você sabe que jamais vai poder te devolver aquilo que você fez. Então observe quantas lições Jesus começa a dar àqueles que o levaram no intuito de prová-lo,
Aqueles que o levaram para tentar pegá-lo, Jesus está ali o quê? Olha, vocês, talvez me trouxeram para tentar me provar, para tentar me observar, mas sou eu que estou ensinando vocês. E Jesus então, depois de falar tudo isso, de curar esse homem, de falar acerca da verdadeira humildade, acerca de falar da verdadeira hospitalidade, do servir de verdade, é aí então que alguém faz uma declaração. É aí que alguém, um dos convidados dessa refeição, dessa ceia, vai fazer uma declaração. Vai ali no verso 15, ele faz uma declaração diante de tudo o que ocorrera. E esse homem vai dizer, deixa eu ler aqui na minha versão, verso 15: ora, ao ouvir tais ensinamentos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou: feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Versão King James: e ao ouvir estas coisas, um dos que estavam assentados com ele à mesa, disse-lhe: abençoado o que comer o pão do reino de Deus. E sabe, essa declaração não estava de todo errado. Essa declaração não estava de todo comprometido, porque de fato, aquele que comer do pão, isso fala de futuro, fala de participar do reino, Esse de fato é abençoado, esse de fato é feliz, esse de fato, como diz o texto, como diz a versão, é bem-aventurado. Mas o problema é que esse homem, ao fazer essa declaração, ele acreditava que as pessoas que estavam ali naquela mesa, inclusive ele, participariam desse momento. A declaração em si não é errada. Abençoado é o homem que comer do pão do reino. Abençoado é o homem que entrar no reino de Deus. É abençoado, é feliz, é bem-aventurado. O problema estava que esse homem acreditava que as pessoas que estavam ali participariam desse momento. Eu acredito que ele mesmo acreditava que ele iria participar, Mas é nesse momento então que Jesus vem com uma parábola, no intuito de confrontar essa declaração desse homem, no intuito de fazer com que eles parassem para meditar, e analisassem se verdadeiramente seria assim. Então é a partir daqui agora, depois de nós entendermos onde estava, com quem falava, quem participava, que nós vamos começar a olhar de maneira mais focada e detalhada nessa ceia, que a minha versão chama de a grande ceia, que a King James chama a parábola da grande ceia. Então aqui nós vamos começar a olhar de uma maneira mais profunda. Por quê? Porque quando nós olhamos de maneira superficial, parece até um pouco de vaidade do Senhor que fez o banquete. Parece até um pouco de capricho daquele Senhor que fez o banquete, não parece? Convidei, não quiseram vir, então tá bom, então chama qualquer um, mas o meu banquete vai estar cheio. A primeiro plano parece assim que é uma vaidade, parece que é um capricho. Queridos, quando nós falamos isso, estamos falando de algo futuro que vai acontecer. A palavra de Deus diz, que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então, aqueles que eram seus o rejeitaram, houve essa rejeição. Mas embora isso fale de algo futuro, isso também nos ensina algo para o presente. Isso nos ensina algo para vivenciarmos todos os dias com a pessoa de Jesus. O primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar nessa parábola é acerca do convite. Porque o verso 16 fala ali, quando o convite foi feito. Verso 16: Jesus contudo declarou: certo homem estava preparando um notável banquete, convidou muitas pessoas. Próximo à hora do início da ceia, enviou seu servo a anunciar aos que haviam sido convidados: vinde, eis que tudo está preparado para vós. Quando nós olhamos um pouco para esses dois versículos, nós ficamos um pouco confusos acerca do convite. Nós temos uma certa dificuldade, ou então entendemos de uma maneira simplista como esse convite aconteceu. Porque Jesus diz no verso 16:
convidou, né, muitas pessoas, convidou muitas pessoas. E no verso 17 ele diz: próximo à hora do início da ceia, enviou o seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados. Então fica um pouco confuso. Verso 16 ele fala, convidou muitos. Verso 17 ele diz, e enviou o seu servo para avisar os que haviam sido convidados. Então, queridos, porque diante dessa confusão com o convite, fica até fácil de a gente sair pela tangente. Fica até fácil de a gente dizer, não precisa se envolver com isso, né? Não sei se você, porque o que parece em primeiro plano? Um convite feito de última hora. Olha, vem, vamos participar de um grande banquete. Não tem gente na terra que faz assim? Que às vezes te liga, manda uma mensagem ou convida e fala assim, olha, eu vou fazer um negócio e eu quero muito que você esteja presente. Eu quero muito a sua presença. Eu quero muito que você participe. Você fica tão constrangido, você fala, tá bom, eu vou. Que dia vai ser? Aí ela fala, hoje. Que horas? Daqui a pouco. Aí você fala, caramba, eu acho que não queria tanto assim. Porque se quisesse me convidaria antes da hora. Então às vezes parece que esse convite foi feito meio assim, olha, vem, não vai dar, você me convidou em cima da hora. Mas quando a gente para meditar acerca, né, do lugar, da cultura em que se tratava, a gente vai ver que não tem nada disso. Não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque ali se tratava de Oriente Médio. Ali se tratava de uma região desértica. E naquele tempo, nessa região, embora hoje não seja muito diferente, mas naquela época ainda mais, alimento era coisa rara. Não se tinha alimento em abundância como tem hoje. Hoje você vai fazer uma festinha, você encomenda lá um cento disso, um cento daquilo, um cento daquele outro. Mas naquela época não se tinha alimentos. Era uma escassez muito grande de alimentos. Não havia uma abundância, pelo contrário, havia uma escassez. Por isso todo homem que iria promover um banquete, ele tinha o cuidado, né? Ele tinha o dever, né? Ele precisava tomar muito cuidado na organização. Por quê? Porque a alimentação deveria ser preparada de acordo com as pessoas que participariam daquela mesa. Porque o alimento era escasso, o alimento não havia em abundância. Então se ele fizesse um banquete sem ter compromisso, sem ter preocupação na sua programação e de quem iria participar, haveria sem dúvida alguma ali um desperdício. Haveria, sabe aquilo hoje que a gente é até muito comum nas nossas celebrações, festas, que cada um sai com um pratinho? Lá o anfitrião seria visto como um irresponsável, como alguém que desperdiça, como alguém que não tem controle, alguém que não valoriza aquilo que é escasso, né? Então por isso precisava haver o que? Essa preocupação, essa organização, precisava ser levado em conta as pessoas que participariam, né, desse banquete. Então dessa forma o convite, ele era feito então em duas etapas. Primeiro o servo ia, aquela pessoa que o Senhor tinha interesse que estivesse presente, e diria, olha, o meu Senhor está te convidando para um banquete tal dia, tal hora, e vai ser assim. A primeira etapa era essa. Naquele momento a pessoa diria assim, eu vou estar presente. Pode dizer para o seu Senhor que vou minha esposa, vou meus filhos, pode falar para ele contar com os nossos nomes, que nós estaremos lá. Então nessa primeira etapa havia o convite, o recebimento, né? E a pessoa então se comprometia de estar. Esse era o primeiro momento em que ela tomava ciência do banquete, do desejo do Senhor, da presença dela, então ela confirmava se estaria ou não presente. A segunda etapa então viria quando o banquete estivesse praticamente pronto. E agora o servo sai para avisar a gente, lembra o convite, está pronto, vamos para a mesa? Mesa não, né? Porque lá não era cultura mesa, mas vamos participar da ceia, vamos estar na ceia, a ceia está pronta, o Senhor te chama para participar da ceia. Então esse era o que? O segundo momento, que o servo voltava para avisar aqueles que se comprometeram, que confirmaram a sua presença, para agora então de fato participar do banquete. Querido, quando nós falamos só de banquete,
A palavra banquete por si só já é algo muito esplendoroso, né? Porque significa algo primoroso, significa algo grande. Banquete significa algo bem elaborado, né? Então só a palavra banquete já bastava. Mas a minha versão diz um notável banquete. Notável significa o quê? Algo que é importante, algo que é digno de atenção, algo que é relevante, algo que realmente é muito importante. Então o convite era feito, as pessoas confirmavam a sua presença, e agora o servo era enviado pela segunda vez, para agora chamar. Então vamos para a ceia, está pronto, o notável banquete está pronto, e o Senhor te espera. Estou aqui para avisar que a ceia está pronta, o banquete está posto e o meu Senhor te aguarda. Então até aqui nós compreendemos acerca do convite. Agora nós vamos ver o que acontece a partir desse convite, que agora nós começamos então lá no verso de número 18. Verso 18. Contudo, um por um, começaram a declinar com desculpas. Primeiro nós vemos o convite, e depois do convite, então agora, o convite feito com todo cuidado, feito com da forma que deveria ser feito. Olha, estão te convidando, você vai? Vou. Então tá, nós vamos confirmar a sua presença. No momento de participar, olha, está pronto, vem para a ceia que ele está pronto. Da parte do Senhor tudo estava sendo feito como deveria ser feito. Agora chega o momento dos convidados interagirem com esse banquete. E é aqui no verso 18 que nós encontramos esse contudo. Contudo que significa assim, olha, mesmo com a preocupação, mesmo com a primazia, mesmo com o cuidado desse Senhor de não só fazer um banquete, mas fazer um notável banquete. Contudo, e aquém disso, os convidados começaram a dar desculpas. Começaram a dar desculpas para a sua ausência. Apesar de terem confirmado a presença naquele momento, apesar de terem confirmado a presença naquele banquete, apesar de todo o planejamento, penso eu, apesar de tudo aquilo que foi preparado para servi-los, eles começam a dar desculpas para não estar presentes, para não participarem daquele momento. E algumas versões ainda dizem assim, os convidados em consenso, ou seja, em concordância, concordaram, né? E começaram a dar desculpas para estarem ausentes àquele banquete, e mais, ausentes a um banquete que eles já haviam se compromissado em estar, um banquete a qual eles já tinham dito para o Senhor, conta comigo, pode contar com a minha porção de alimento, pode contar com a porção de comida que eu vou estar presente. Sabe, então a questão que Jesus vem apresentar aqui, não é acerca daqueles que não receberam o convite. Jesus está falando acerca daqueles que receberam o convite, mas desprezaram o convite que receberam. Daqueles que não valorizaram o convite que receberam. Jesus não está falando acerca daqueles que não receberam, não. Jesus está falando acerca dos que receberam, dos que confirmaram a sua presença, dos que assumiram ali um posicionamento, né? Mas que no momento certo começaram a dar desculpas para estarem ausentes. Sabe, a menos que eu esteja muito enganado, mas eu não consigo ver alguém que é convidado para um banquete, alguém que foi convidado, e ainda mais quando um banquete é notável, eu não consigo ver isso como um castigo. Eu não consigo. Para mim, alguém que é convidado para um grande banquete não é alguém que está sendo castigado, é alguém que está sendo privilegiado. Alguém que está sendo convidado para um grande banquete não é alguém que tem que se esforçar, é alguém que tem que desfrutar. Ser convidado para um notável banquete não é questão de esforço, é questão de desfrute. Alguém me convidou, alguém preparou, eu confirmei, então não vou me esforçar não é uma questão de esforçar para estar,
é uma questão de desfrutar daquilo que foi preparado, daquilo que está preparado. Então eu não consigo ver alguém que recebeu um convite desse como alguém que está sendo castigado. Não, eu percebo como um benefício. Recebemos esse convite, é um benefício, não é um castigo. Um convite de estarmos na mesa, de participarmos da comunhão com Jesus, de participarmos da comunhão com Deus, de nos alimentarmos da palavra, de vivermos o reino. Não é castigo, é benefício. Não é acerca de sermos castigados, é acerca de sermos beneficiados. Sabe, querido, é um benefício, mas quando nós damos uma resposta a esse benefício, nós demonstramos compromisso. Receber é benefício, mas a resposta que damos é compromisso. Eu não recebo porque eu vou me esforçar para receber, recebemos por graça, porque Deus é bom, porque Ele é o Deus do favor, da graça, da bondade, da misericórdia. Então agora o que nós podemos fazer é o que? É demonstrar um compromisso. Volto a dizer, Jesus aqui está apontando para um evento futuro, para algo que ainda vai acontecer, né, acerca da realização dessa ceia. Mas é algo que nós precisamos sim aprender, trazer de lição para as nossas vidas hoje. Sabe, ele está sendo claro ali, né? Jesus aponta, muitos daqueles que foram chamados vão ficar fora dessa ceia. Vão ficar fora desse banquete, não vão participar, né? Então essas pessoas, elas não apenas estavam dizendo não, essas pessoas depois de terem se comprometido, assumido um compromisso, porque hoje para o homem é natural isso, assume um compromisso, dá uma palavra, amanhã depois volta e já nem se lembra mais do que falou. O homem hoje promete algo. Queridos, eu aprendo muito com a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela veio aperfeiçoar alguns princípios que meu pai me ensinou na minha criação, e que creio que muitos de vocês aprenderam. Uma coisa que meu pai sempre falava: filho, não prometa nada, mas o que você prometer, cumpra. Olha, se você for perder falando a verdade, perca, mas não fale a mentira. E isso, o evangelho vem o que? Só denotar ainda mais. Sabe, hoje nós vivemos dessa maneira, a gente compromete, a gente fala, a gente promete, amanhã já não lembra mais o que falou, a gente volta atrás de tudo, né? A gente simplesmente faz de conta que esqueceu. E essas pessoas aqui, elas não apenas estavam dizendo não para aquilo que elas haviam assumido, porque o problema não era: olha, estou te convidando para um banquete, desculpa, eu não posso, eu não quero participar. Ainda que, né, no Oriente Médio, hoje lá tem os beduínos, você rejeitar um convite, um convite para ceiar, é quase questão de vida e morte. Um arqueologista estava, uma época dessa, em uma tribo de beduínos, e o chefe deles, né, o líder ali, o convidou para uma ceia. E não é as nossas, né, com talheres, com garfo, faca, é um grande tacho com a comida toda ali. E aí eles comem do mesmo tacho, e detalhe, eles comem com a mão. Eles comem com a mão ali, comendo o mesmo tacho. E aquele arqueólogo participou, eles comem com a mão direita, porque com a mão esquerda eles fazem a higiene do corpo. Então eles não comem com a mesma mão que eles fazem a higiene do corpo. E aí um dia, depois de participar de muitas ceias, ele resolveu perguntar para aquele beduíno e falou assim: olha, se por acaso hoje eu dissesse para você, eu não quero cear com você. E naquele momento aquele beduíno mudou o seu semblante. E ele falou: e se eu dissesse para você hoje, eu não quero cear com você? E aquele beduíno disse: você estaria dizendo que me odeia. Você estaria dizendo que eu não tenho a sua admiração. Então, sabe, é algo importante para a gente pensar, porque essas pessoas não apenas estavam dizendo não a um compromisso que assumiram, mas pior, elas estavam dando desculpas esfarrapadas para isso, estavam dando desculpas furadas para estar ausente. Sabe, querido, atitudes revelam prioridades, o resto é conversa.
Atitudes revelam o que são verdadeiramente as nossas prioridades. O resto é balela, é discurso, como diz o ditado, para boi dormir. Pode botar o boi para dormir, mas não bota o cordeiro para dormir. Eles estavam dizendo não, e mais do que não, eles estavam usando o quê? Desculpas e esfarrapadas. Então entenda, eles recebem o convite como um benefício. Não fizeram nada para receber o convite, receberam como um benefício. Mas tem um papel que lhes cabe? Tem. A partir do sim, viver um compromisso. O convite veio até eles como benefício, mas agora que eu recebo o convite, e que eu aceito esse convite, que eu digo sim, eu vou estar presente, então agora eu preciso ter um compromisso. É um benefício que nos leva a viver uma vida de compromisso. E me entenda bem, por favor, quando eu falo que é um benefício que nos leva a viver uma vida de compromisso e não de sacrifício. Não é acerca de sacrifício, é acerca de benefício que conduz a compromisso. Não é sacrifício. Sacrifício quem fez foi Ele, por um povo que não merecia. Hoje Ele não pede de nós sacrifício. Ele espera de nós, a partir de um entendimento simples. Simples, não é teologia profunda, é tão simples, não é? Ele fez o benefício por mim. E o que Ele espera a partir do benefício? Compromisso. Simples. A partir desse benefício agora ele espera um compromisso. Então, com esse posicionamento, com essas atitudes, aquelas pessoas estavam dizendo assim: olha, eu não tenho consideração por você, eu não tenho consideração por esse Senhor, tanto que eu não estou preocupado se Ele fez mais comida do que vai de gente. Tanto que eu não estou preocupado se na sociedade ele vai ser visto como um irresponsável. Eu não estou preocupado se ele vai ser visto como um desperdiçador. Não, a minha preocupação não é essa. Sabe, uma falta de compromisso faz com que aquelas pessoas não estejam preocupadas se aquele Senhor vai ser envergonhado. Eles não têm dificuldade em ter uma atitude que envergonhe, que desaponte aquele Senhor. Vamos observar ali as desculpas, o verso 18. Então, em consenso, começaram a dar desculpas para estarem ausentes. O primeiro chegou e disse: acabei de adquirir uma terra, uma grande propriedade, e preciso ir vê-la. Queridos, quem de nós aqui hoje, quem de nós que está aqui hoje, você compraria uma casa, um apartamento, um terreno que fosse, um lote que fosse, sem antes pelo menos ir vê-lo? Você vê foto, você conversa com o, como chama? Corretor, você conversa com o corretor, você pesquisa a região, você vai até lá visitar, não é assim? Porque seria uma loucura comprar, ainda que fosse um pedaço de terra sem ver. Naquela época, mais ainda. Sabe por quê? Porque naquela época, a pessoa, ela não só podia ver a terra antes de comprar, não só podia, como ela também não só podia, mas ela deveria experimentar a terra. Então aquela pessoa havia permissão do dono atual para que ela arasse aquela terra nas 4 estações do ano. Antes de fechar o negócio da terra, o sujeito podia lá arar a terra nas 4 estações. Para quê? Para ver a produtividade da terra. E depois de ver a produtividade, aí sim, então, o negócio era efetivado. Então, não sei se você compreendeu, mas se ele poderia experimentar as 4 estações do ano, isso levaria no mínimo 1 ano para fazer negócio. Não era algo que era feito do dia para a noite, não era algo que era feito de maneira rápida. Ou seja, desculpa esfarrapada para estar ausente. Hoje assim também,
Aí no verso 19 ele diz assim: outro convidado explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. O primeiro diz: olha, comprei aí umas terras e preciso ir vê-las. Não vou poder estar no banquete que eu tinha dado a palavra que estaria. O segundo chega e diz: olha, comprei algumas juntas de bois e preciso ir vê-los, né? Preciso conhecê-los. Vamos lá, gente. Vamos contextualizar. Quem aqui compraria um carro, faria transferência bancária, faria um Pix, sem nem ver o carro? Nenhum de nós faria isso. Hoje, qualquer um aqui, antes de comprar um carro, você vai lá e vai ver o carro, vai olhar bem o carro, vai dar a volta no carro, vai admirar o carro, se você é um marido prudente e sábio, você vai mostrar para a esposa: olha, esse aqui é o carro que eu estou pretendendo comprar. Depois disso, muitos aqui fariam o quê? Pegariam esse carro e iriam dar uma volta com ele, andar. Depois de andar, muitos aqui iriam levar num mecânico e dizer: dá uma olhada para mim se o motor está tudo bem, está tudo ok. Alguns ainda levariam para um latoeiro e diriam: olha, dá uma olhada se esse carro não é sinistrado, se ele não é batido, se não é de leilão. Nós iríamos lá puxar um extrato para saber se não tem dívida, se não tem multas, se não tem nada que complique a transação desse carro. Mas a grande verdade é que nenhum de nós faríamos de uma hora para outra. E nesse momento eles estão usando aqui mais ou menos isso, né? Comprei uns bois e preciso ir vê-lo. E aí a gente chega no último, no verso 20, que ele vai dizer: e o outro ainda argumentou: acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. E eu sei que nesse momento você está dizendo: agora tem um motivo plausível, pastor. Porque lá na Bíblia diz que quando o sujeito se casava, no Antigo Testamento, ele era liberado um ano, né? Um ano lá que ele tinha para as núpcias. Mas, querido, vamos compreender o que se passa aqui. Ainda que de fato fosse núpcias e casamento, eu não consigo ver isso como uma boa desculpa para se afastar do relacionamento com o pai. Eu não consigo ver isso uma desculpa plausível para dizer: eu não vou estar na mesa, não vou participar, eu vou dar para trás na minha palavra, eu vou declinar na minha palavra, eu vou voltar atrás no que eu falei por causa do casamento. Por quê, querido? Porque eu não me afasto do meu relacionamento com Deus por causa do casamento. Pelo contrário, alguém sábio aproxima o seu casamento do seu relacionamento com Deus para que ele permaneça. O casamento não afasta, o casamento deveria aproximar. Antes era um, agora é 2 buscando Deus. Hoje é um lar buscando Deus, hoje é uma família. Então não é acerca de... Ontem nós estávamos aqui, querido, no culto de jovens e adolescentes. E ontem Deus deu uma direção diferente, foi muito legal o que aconteceu, eles pregando, eles ministrando, eles orando. O que está expondo? Está expondo o que está recebendo no dia a dia. Está expondo qual é o alimento diário das suas casas, do seu lar. Porque aqui é uma vez por semana, 2 horinhas, querido. Mas é o que nós vivemos todos os dias que alimenta. Então o casamento não é para afastar, pelo contrário, eu não me afasto de Deus porque casei, pelo contrário, eu aproximo o meu casamento do relacionamento com o Senhor. O Senhor tem que ser convidado de honra, lembra? João capítulo 2, talvez é por isso que nem está na mensagem, irmão, talvez é por isso que alguns casamentos viram aquela água sonsa, sem sabor, e aí alguém diz: não, está precisando temperar esse casamento, está precisando aprender uns truquezinhos. Não, está precisando convidar Jesus para estar presente, está precisando convidar Jesus para estar na casa, estar no lar, estar na família. Lembra de João capítulo 2, o casamento é celebrado, mas acaba o vinho, não tem mais o que servir, e agora o que vamos servir? Dispensa, acaba com a festa. Não, querido, se foi Jesus que uniu, a festa não acaba antes da hora. Se foi Jesus que juntou, a minha Bíblia diz que aquilo que Deus une, o homem não separa. A festa não acaba antes da hora. Só que Jesus está na lista de convidados. E agora o casamento está ruim, eu vou para a internet aprender táticas de sedução. Não, Senhor, me socorre. Senhor, o Senhor precisa ser o primeiro lugar dessa lista. A lista de casamento não começa no A, começa no J. Jesus, Jesus,
Jesus foi convidado para estar. Jesus estava ali. Jesus estava presente e o milagre aconteceu. É claro que tem coisas que tornam o casamento bom e não estou falando contra isso. Só que tática de sedução não restaura casamento. Roupinha sexy não restaura casamento. Tem nada de errado, irmão. Se é casal, casado, é quarta intimidade. Agora não queira colocar, atribuir que outras coisas vão fazer aquilo que só Jesus pode. Eu sempre digo isso e vou repetir. Na verdade, Jesus não restaura casamento. Jesus restaura pessoas. E Ele restaura um marido, restaura uma esposa. E quando eles são restaurados, o casamento é restaurado, a família é restaurada, a cidade é restaurada. Jesus é o convidado principal, é o primeiro. Falando de convite, né? Mas ele inverteu um pouco aqui agora. E ele diz, e quando você tem que me convidar, eu sou o primeiro? Ou será que a gente convida todo mundo? Honra todo mundo. Todo mundo é importante, menos aquele que nunca deveria faltar na nossa vida. Então o casamento, querido, não é motivo para afastar, é motivo para aproximar. Precisamos estar em Deus, precisamos nos aproximar. Marido, pega a tua esposa e vai orar. Vai ter um momento de intimidade, ninguém está mandando você orar no momento de intimidade, tá bom? Não me entendo mal. Mas tenha hábitos, aproxima o teu casamento de Deus, aproxima a tua família no dia a dia. Não é acerca desse... Ontem alguém falou aqui, né? Tão lindo, foi tanta coisa linda, mas não foi isso. Eu estou aqui, aí essa hora está me vendo, né? Essa hora é fácil ser o crente, essa hora é fácil ser a família convertida, essa hora é fácil ser o casal 20, mas não é essa hora que Deus está vendo. Quando volta para casa, quando entra dentro do quarto, quando ninguém mais vê, é essa hora que Deus vai dizer, esse é você. Esse é você de verdade, esse é você que não quer impressionar, né? Por que Ele manda a gente orar no quarto? Porque no quarto não tem máscaras, não tem ninguém para impressionar com teologia, com palavras difíceis, com oração, Senhor Todo-Poderoso. Não, no quarto a gente fala, a gente é miserável, pecador, pobre, cego e nu. E Ele fala assim, só está me dizendo aquilo que eu já sei. Só que no público, quem é que ora assim? Deus Todo-Poderoso, meu amigo do coração. Por que é que Ele manda entrar no quarto que não tem plateia para você impressionar? No quarto não precisa de teologia profunda, é só o filho falando com o pai. Na minha casa, meu filho não precisa estudar a meu respeito para falar comigo. Na minha casa, meu filho não chega dizendo, papai todo-poderoso. Para dizer assim, pai. E às vezes quando ele fala pai, se eu estou longe, conforme é o pai, eu saio assim, ó, o que aconteceu? Não tenta impressionar, só seja filho. Só seja filho. Filho que sabe o pai que tem. Então é casamento, não é motivo. E pior, querido, talvez você vai se escandalizar ou não. Você tem o Espírito Santo. Aleluia. Mas aqui nesse momento, nessa colocação dessa parábola, o termo usado ali para núpcias, no original do grego, é gnaika egema. A palavra contrair núpcias, porque algumas versões ele diz assim, eu vou ter núpcias com uma mulher, com a minha mulher. Com uma mulher. Isso é redundante, não é? O homem dizer, eu vou ter núpcias. Pronto, você já entendeu, mas ele diz, eu vou ter núpcias com uma mulher. Então do grego, que é essa palavra que eu falei aí, ele significa, ele não está falando acerca de marido e mulher. Do grego, essa palavra gnaika egema, significa um encontro sexual entre um homem e uma mulher de programa. Essa palavra significa um ato sexual ilícito. Então lembra que até que eu construí que ainda que fosse o casamento, não era válida essa desculpa. E aqui se torna ainda pior, por quê? Porque era acerca de um prazer carnal que seria suprido. É isso que ele está apresentando ali nesse momento. Um encontro sexual entre um homem e uma mulher, que aponta para um relacionamento ilícito. Os irmãos já estão pesquisando lá. Onde o propósito é apenas satisfazer o desejo da carne. Onde o propósito é satisfazer o prazer humano, o prazer carnal.
Então, só recapitulando, queridos, ser convidado para essa mesa é um benefício, não é castigo, não é esforço, não é meu Deus, e agora? Não é isso. Ser convidado não é mérito nosso, é bondade de Deus, é bondade do Senhor. Não é porque a gente é bom, é porque Ele é bom, é graça, é favor dEle, é um benefício que recebemos da parte de Deus. Sabe, pior do que não receber o convite é recebê-lo e desprezá-lo. O problema não é quem não recebeu, o problema é quem recebeu e desprezou. E eu sei que é nessa hora que a gente diz assim, mas eu não desprezei, eu aceitei. Lembra quando fizeram o apelo, eu vim aqui, levantei a minha mão com lágrimas nos olhos e disse, Senhor, eu aceitei. Então eu não desprezei. Eu não desprezo quando eu não aceito, eu desprezo quando eu não me comprometo com aquilo que aceitei. O desprezo não é quando eu digo, talvez tem gente que vem, ouve a palavra e quando faz apelo, vai embora e não aceita Jesus. Não entrego minha vida para Jesus. E aí a gente diz, talvez é errado. Não, é errado é aquele que vem e diz, entrego no domingo e na segunda tomou tudo de novo e desprezou o convite que aceitou. Sabe, tomou um posicionamento, disse, não, eu entrego a minha vida para Jesus, eu quero, chorando em lágrimas, né? Quantas vezes eu já falei isso? O problema é que as pessoas estão fazendo isso emocionados, e Deus nunca nos chamou para dar uma resposta por emoção. Ele nos chama sim a dar uma resposta por compreensão. Não é acerca do que me emociona, mas é acerca do que eu compreendo. Quando eu entendo que é benefício, que eu não merecia, que não é uma vida de sacrifício, é uma resposta ao benefício, que gera em mim um compromisso. Eu entendi, essa mesa não era para mim. Irmão, por que nós vamos participar dessa mesa? Porque os que eram para receber não receberam. Porque os judeus não receberam, então sai, começa a chamar esse povo dos becos, dos valados, aonde estiver, dizendo tem uma mesa, vai ter uma ceia, e Ele está te convidando. E aí um dia você disse, sim Senhor, eu vou. Só que talvez nós estamos com aquele homem, como aquele homem que está dizendo, bem-aventurado é o homem que comer do pão do reino de Deus. E Jesus vai te contar uma história antes. Antes de você achar que teu passaporte está carimbado, que você está lá, deixa eu contar algo. Porque eu estou olhando o comportamento de vocês, estava ou não estava? O sujeito chegava e queria pegar o primeiro lugar para comer logo. Ele recebia aquele que ia dar algo em troca, com chavos. Esse cara pode me dar muito, você, vem para cá. E Jesus está olhando, dizendo, opa, peraí, cuidado com essa declaração. Porque essa declaração não condiz com o compromisso que você vive. Reveja, vamos pensar. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, eu leio para você. Samuel disse, tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor. Entendeu o que Samuel disse? Será que o Senhor tem mais prazer em sacrifício do que na obediência? Será que o Senhor espera de nós sacrifício? É isso que Deus quer? Será que Ele chama... Eu não consigo entender. Jesus vai para uma cruz que não é dele. Jesus toma chicotadas que não eram dele. Jesus tem pregos transpassados que não era dele. Jesus carrega uma coroa de espinhos que não era dele. Ele é curado, machucado, dilacerado e morto, sacrifício. E aí eu fico pensando, Ele sacrificou para que a gente hoje tivesse uma vida de sacrifício. Pelo sacrifício nós temos o benefício, mas o benefício nos leva a uma vida de compromisso. Se o compromisso ainda cheira a sacrifício, querido, está precisando rever a conversão, está precisando rever o convite. Querido, como eu vou imaginar que vir a um culto, que louvar a Deus, que orar, que ler uma palavra, que conduzir a minha família é sacrifício, quando eu olho para o convite, quando eu olho para a cruz, quando eu vejo que Jesus deixa a glória, deixa o céu, deixa o Pai, para ir para a cruz morrer no nosso lugar. Como entender isso? Sacrifício? Não, é benefício. Ele morreu, Ele sofreu, Ele se entregou, Ele se tornou o agente que me beneficia. E agora, a partir do benefício, eu assumo o compromisso. Um compromisso de viver uma vida. Por que é que Deus espera que a gente viva a vontade dEle, irmãos?
Porque Deus é autoritário e Deus está baixa autoestima, e eu preciso mandar, vocês precisam obedecer, porque o lugar mais seguro para nós estarmos se chama vontade de Deus. O lugar mais abençoado para vivermos se chama vontade de Deus. Mas por que não conseguimos viver a vontade? Paulo responde: porque vocês se adaptaram ao mundo. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2: não vos amoldeie ao padrão desse mundo, porque o mundo nos faz acreditar que valor que não tem valor. Ai, estou triste porque hoje não consegui comprar algo, estou vindo no culto 5ª vez com essa camisa. Meu carro faz 5 anos que tem, aquela casa própria eu não consigo. Os jovens estavam pregando aqui, irmão. Se você está nessa crise, vem para o culto jovem. Eles estavam dizendo aqui ontem, e disse Jesus: eis que vou preparar-lhes morada. Eis que vou lhes preparar a morada. E você está em crise porque não comprou a casa, que não troquei de celular. E aí? Será que é isso mesmo? É acerca dessas? E aí se torna sacrifício. Vou lá, né? Sabe, querido, o desprezo não acontece quando eu não aceito. Acontece quando eu aceito, mas não me comprometo com o que eu aceitei. Sabe, a questão hoje não às vezes a gente está o que ele está dizendo? Olha, nós vamos chegar lá no final, mas vou dar um spoiler. Ele vai dizer assim: olha, dos primeiros que foram convidados e rejeitaram, nenhum participará. Aí eu estou aqui, meio no mundo. Aí eu nem peco direito e nem adoro Deus direito. E naquele dia eu vou ficar fora do banquete. No nome de Jesus, que caia essa ficha em nós. Que caia essa ficha em nós. Que caia essa ficha em nós. Então, o desprezo acontece assim. Talvez alguém pensou assim: na próxima oportunidade eu vou, na próxima ceia eu vou, na próxima oportunidade eu participo. Mas aquele Senhor, quando o servo volta, é uma parábola, mas conjectura comigo. Eu fico pensando o Senhor empolgado, chama eles, convida. E aí quando ele volta: ei, como é que foi? Olha, deram uma palavra, todo mundo vai vir. Esse povo aí é firmeza, hein? Vai vir. Então tá bom, a ceia está pronta, chama eles. De repente vem o servo. O que aconteceu, meu servo? Lembra aqueles que disseram que viriam? Pois é, estão ocupados demais para vir. Estão com compromissos demais para estar presente. Aí o Senhor fala assim: então sai, e começa a chamar os que vocês encontrarem. E aí ele vai dizer: porque daqueles nenhum participará. Alguém está dizendo: na próxima eu vou, mas o Senhor está dizendo: vai não. Na próxima oportunidade eu não perco, e o Senhor está dizendo: não vai ter próxima. Então, sabe, entenda isso. Na primeira o servo passa nos lugares. Eu imagino, chega lá na casa do pastor Jonathan: pastor Jonathan, vai ter lá a festa do Senhor, vamos. Você vai lá, banquete? Vai, vou. Quem vai? Vai eu, vai a Ângela, vai o Israel, eu lembrei. Eita, irmão, demorou um pouco, é carro a álcool, precisa dar tranco. Vai a Giovana, então tá lá, vou falar para o senhor. Alisson, não vou poder, nesse momento tá bom. Leandro, vamos lá? Vamos, vai eu, vai a Grace, vamos lá, põe o nome lá. No primeiro foi assim. Só que no segundo, ele não vai aqui de novo, vai lá no Jonathan, vai no Alisson, não, ele vai aonde já confirmou. Tá pronto, vamos lá? Você não ia, né? Vamos lá, tá entendendo? No primeiro o convite era lançado, no segundo voltava só onde ele foi confirmado. Então havia uma expectativa do Senhor de resposta daqueles que receberam. Gente, não dá para continuar vivendo um evangelho sem resposta. Não existe evangelho sem resposta. Assumiu o compromisso, convite, mas continua tudo igual. Não, querido. Lembra, no primeiro ele chega em todas as casas aqui, mas depois ele só volta naqueles que deram uma resposta. Eu vou. E aí quando ele chega, ele está dizendo: e agora? Agora é o momento de você dar a resposta para aquilo que você falou. Sabe por que no domingo é gostoso, na segunda é conflitante? Porque na domingo a gente aceita o convite. Mas na segunda, quando vem confrontar e dizer: agora, vai viver o que você falou ontem? Tem alguém aí?
Ontem você falou, e hoje? Vai viver o que você falou? Porque hoje é o momento de de manifestar o compromisso que você aceitou ontem. Talvez nem amanhã, irmão, hoje não chegar em casa. Você diz aqui, não, eu vou ser um melhor. Eu vou ser um marido melhor. Eu vim ouvir a palavra, eu vou ser alguém melhor. E chega em casa, e agora? Dá a resposta. Então ele não estava esperando a resposta de todos. Ele esperava uma resposta daqueles que se comprometeram. Daqueles que disseram, conta comigo. A geração de Isaías aí, cadê? Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Mas quando o Senhor olha para falar, cadê? Foi, já era. Sabe, querido, a gente precisa entender esse compromisso. Ele espera um compromisso daqueles que aceitaram o benefício. E é nesse momento que a gente tem a tendência de dizer, mas meus argumentos são bons. Posso dizer algo, Deus não está nem aí para as nossas desculpas. E Ele pode, por quê? Porque Ele nos criou. Se tem alguém que nos conhece melhor do que qualquer um aqui, é Deus. Ele nos criou. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele nos conhece de verdade. E, gente, vamos falar, como o ser humano é uma espécie, né, criativa para dar desculpa. Criativa, né, para dar desculpa esfarrapada. Tal do ser humano, nós, né, somos assim. Só que o problema é que a gente às vezes quer chamar de bom argumento aquilo que não passa de desculpa furada. Aquilo que, né, não faz sentido nenhum. Com aquelas desculpas, o que aquelas pessoas estavam dizendo? Olha, eu estou mais envolvido com as coisas da terra. Olha, me deixe ver minha terra. Ou seja, eu estou mais envolvido com as coisas da terra. Me deixe ver os bois que eu comprei. O que eles estavam dizendo? Eu estou mais preocupado com aquilo que a terra me deu. Eu preciso alimentá-los para que eles cresçam. Olha, eu casei, eu vou cuidar desse relacionamento, eu vou ter essa núpcia. O que estava dizendo? Eu estou mais envolvido com o meu prazer do que com a alegria do meu Senhor. Eu estou mais preocupado em sentir prazer do que em dar alegria ao meu Senhor. Vamos voltar lá para o começo? O que faz para você que um convite seja irrecusável? Ah, pastor, essa pessoa já fez muito por mim. E Jesus? Ah, essa pessoa me ama muito. E Jesus? Ah, essa pessoa tem muito a dar. E Jesus? Ah, essa pessoa eu não posso decepcionar. Já vi homem dando para homem o que não dá para Deus. E chamando de honra. Isso não é honra, querido. Isso não é honra. Homem nenhum merece o que só Deus merece. Lembra Naamã, quando é curado, ele quer honrar quem o curou. Quem foi instrumento, ele entendeu que foi Deus. Ele não estava errado, ele entendeu. Mas ele quis honrar quem foi instrumento. Mas o profeta vai dizer, eu não aceito. Não aceito, que isso não é para mim. Isso não me pertence. A glória toda é para Deus. A glória toda é de Deus. Mas tem lá um cabeçudo que anda com profeta, mas não é profeta. Que anda com profeta, mas não tem bordão de profeta. O Geazi. E o Geazi fala, não perder essa bênção. Não dá para perder essa honra. Vamos atrás da honra. Ô Naamã, meu Senhor não quis, mas estou aqui para aceitar. Toma, leva a honra. A honra se transforma em lepra. Fica leproso. Querido, se for honrar alguém, honre a Deus. Honre a Deus. Honre a Deus. Muitas vezes nós vamos acabar desonrando homens para honrar a Deus. Mas eu prefiro. Eu prefiro desonrar. Não estou falando para a gente ser desobediente. Você tem a palavra, tá bom? Não estou aqui incitando ninguém a ser desobediente. Só estou dizendo que às vezes a gente dá para homem o que não dá para Deus. A gente faz por homens o que não faz por Deus. Eu estou cansado demais. Não, para o meu compromisso com Deus não dá. Não, aquele lá eu não posso perder. Não posso decepcionar essa pessoa. Ela morreu por você? Não vou nem tão longe. Ela morreria por você? Ele morreria por você? Mas Jesus morreu. Jesus se entregou. Não está morto, ele ressuscitou. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Você está entendendo o convite? Você entende o convite que um dia você aceitou?
Você ouviu alguém falando acerca do Evangelho, acerca de Jesus ter vindo à terra, ter nascido, ter crescido, ter se tornado homem, ter sido castigado pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, por ter pago a nossa dívida de pecado, por ter pago pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si. Você entende esse convite? Porque um dia Ele... O convite não foi em papel de seda, mas foi em uma cruz de madeira. Olha, esse aqui é o primeiro chamado. Eu estou aqui para convidar vocês, vai ter uma grande ceia. Vai ter uma grande ceia. Esse é só o primeiro convite. Tem um monte de gente que disse, não, eu já conheci gente que disse, eu não estou pronto. E é isso aí mesmo, eu acho que está certo. Vamos dizer que está... Não, eu quero dizer assim no sentido que quando entrar, entra com tudo. Entra com tudo, entra de verdade. Por quê? Porque corro o risco de estar nessa cadeira, mas não estar no banco da ceia. Não estar no banco do banquete. Não estar participando. Eu me lembro, eu vivi isso, irmãos, eu vivi. Eu vou falar porque minha esposa está na escolinha, né? Não, eu falo na frente dela que vocês sabem disso. Há 20 anos atrás nós estávamos separados. Mateus está lá e confirma. Na época era uma criança, 4 anos de idade. Mas antes mesmo dele nascer, a minha esposa me convidava para vir para a igreja. Ainda era minha namorada, não era... Só que ela me convidava para ir para a igreja e nós estávamos na balada, bebendo. E ela falava, ela e o meu cunhado, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Eu olhava para eles e falava, cara, vocês não têm vergonha na cara? Vocês estão me convidando para ir para a igreja, para ir viver com Jesus, mas vocês estão bebendo comigo. Vocês estão na loucura comigo. E um dia dentro da balada eu falei, pode perguntar para ela ali depois, eu disse assim, hoje eu não vou, porque se eu for, eu vou só para agradar vocês. Mas eu disse com todas essas letras e nunca me esqueço, eu disse, mas um dia eu vou. E o dia que eu for, é para nunca mais sair. O dia que eu for, é para viver de verdade, é para viver intensamente. E eu já disse, irmão, talvez que está te faltando hoje aqui é essa disposição. Eu já fiz essa oração para Deus. Deus, se um dia eu pensar em desviar, desliga a minha tomada. Só que a gente quer estar nessas... Não, hoje eu sou crente, amanhã não sou. Hoje eu estou bem, amanhã não estou. Faz essa oração para Deus. Senhor, se eu esmorecer, desliga, porque não faz sentido continuar aqui sem o Senhor. Não faz sentido continuar aqui se não for para te glorificar. Sabe, às vezes a gente está nessas crises por isso, porque a gente até acha gostosinho esse vai e vem, esse tô e não tô. É que nem aqueles casal, desculpa a expressão, sem vergonha, que gosta de brigar para depois fazer as pazes. Não é? Não tem que... Brigamos, né, agora. Não, vive de fazer pazes só, não briga. Precisa brigar, vai para a intimidade, vai para o relacionamento, né? Mas às vezes a gente está assim com Jesus. E há um convite, como você responde, como você está correspondendo, com emoção ou com compreensão. Talvez um dia, muitos anos atrás, você ergueu tua mão por emoção. Mas agora é tempo de viver pela compreensão. Na abertura desse culto, o que foi dito? Que a nossa alegria precisa ser de pensar que Ele vai voltar. Que Ele vai voltar. Aquele homem estava enchendo a boca para dizer, quem comer desse pão do reino do céu será bem abençoado, bem-aventurado. E talvez Jesus está dizendo, mas não é o teu caso. E aí a gente diz, Jesus está voltando. E aí como é, querido? E sabe por quê? Já estamos indo para o final. Porque o convite mudou. O convite mudou. Não da parte de Jesus, mas da parte da igreja muitas vezes. Não da parte da igreja, melhor dizendo, da parte de algumas denominações. Sabe por quê? Porque antigamente o convite era assim, se é pecador, vem para Jesus. Se é pecador, vem para Jesus, e Ele te perdoa, Ele te lava, Ele te regenera, Ele faz de você uma nova criatura. E hoje como é o convite? O convite é assim, está com problema financeiro? Vem que Ele provê. Está com problema financeiro? Vem que Ele supre. Está com problema no casamento? Vem que Ele resolve. Está com doença? Vem que Ele cura. Não é assim os convites? Convites não por entendimento, convites por emoção. Caramba, Ele pode mudar minha vida financeira, Ele pode me fazer prosperar, Ele pode me curar, Ele pode fazer do meu casamento isso, Ele pode... Está entendendo?
Mas quando o convite original dele era o quê? Vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Alguém entendeu o que ele falou? Ele não falou, venha que eu faço. Ele falou, venha que eu te transformo, venha que eu te mudo, venha que eu faço de você uma... Não é acerca do que ele te dá, é acerca do que ele faz em nós. Ele não disse, vem que eu vou dar, ele disse, vem, que você vai aprender de mim, e aprendendo de mim, você vai ser uma nova criatura. Sabe, querido, vamos cair na real, vamos. O convite hoje para muitos é isso, né? Tem sonhos, vem que eu realizo. Tem sonhos, vem que eu realizo. Posso dizer algo, irmãos? Aquilo que a gente fica esfregando para sair alguém de dentro e realizar desejo, não é Bíblia. É a lâmpada do Aladim, mas é ficção. Bíblia não se esfrega. Bíblia se abre. Bíblia se lê. Bíblia se medita, Bíblia se vive. Aquele que diz assim, olha, estou aqui para realizar os teus desejos, é Aladim. Jesus vai dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Está entendendo como necessita a resposta no Evangelho? Porque ele não diz assim, eu vou bater e quem abrir eu entro. É quem ouvir e abrir. Porque tem gente que ouve e não abre. Tem gente que nem ouve. Por isso hoje a gente precisa entender que convite nós estamos ouvindo. Da parte de quem nós estamos ouvindo. Sabe, Jesus não vai dizer, eu vou realizar os teus sonhos. Sabe, irmão, chega, no nome de Jesus, chega da gente querer enfiar Deus nos nossos sonhos. Você já entendeu qual é o papel principal do diabo? Desconfigurar o que Deus configurou. Fazer você acreditar que você precisa do que Deus não acha que você precisa. Fazer com que você acredite que você é infeliz, porque não tem o que você acha que precisa. Mas Deus é Pai, e Pai que é Pai, Pai que é Pai maduro, porque pais imaturos geram filhos infantilizados. Pais imaturos geram filhos infantilizados. Então pai maduro não dá para o filho tudo o que ele quer. Pai maduro dá para o filho tudo o que ele precisa. Pai maduro na verdade vai tirar umas coisas dos filhos para que, olha, até tirou já, aleluia. Estou curado já. Nossa, irmão, como você é bonito. O pai maduro muitas vezes vai tirar e vai dizer, cara, isso é errado. Só que o pai imaturo não. Uau! Somos nós. Toca aí, bro. Senta aqui, cara. Senta aqui, tem coisa aí que tem que alinhar. E Deus é Pai. E Deus é Pai. Então Ele sabe, né? Aquilo que o diabo está falando para você merecia ter. Deus está dizendo, você nunca precisou disso. Quem que está ouvindo mais? Quem está falando mais é o teu coração, né? Deus é Pai, Ele sabe. E todo